Olá, meus amigos. Tudo bem por aí? Que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, está ótimo. Eu falei com a produção que no programa de hoje eu queria entrevistar um jornalista. Aí a produção falou, não, mas por que você não entrevista um professor? Aí alguém lá atrás falou assim, não, traz um escritor. Muito bem. Eu resolvi trazer os três, numa única pessoa. Luiz Roberto Saviani Rey. Ei, Saviani, que prazer. Você sabe que eu sou teu fã, né? Você sabe disso, né? Tudo bem? Tudo bem, isso é recíproco, né, Alberto? Você sabe que eu tenho muita admiração pelo seu trabalho, pela sua luta, pela sua história. Ah, eu adoro falar que eu sou amigo do Saviani, viu? Adoro falar. É uma pessoa assim muito querida, né? Hoje eu não consigo dissociar a figura do Saviani com a figura do professor, embora ele nunca tenha sido meu professor. Mas ele foi professor e é professor de tanta gente. Você sabe o carinho que esse pessoal tem por você? Você deve ser um ótimo professor, viu, Saviani? Acho que não, é mais o sentido da amizade, do respeito, né? Acho que é por isso que o pessoal se agrega, se apega mais. Um pouquinho também do meu espírito de anos 60, de rock and roll. Aquela coisa toda. Literatura, beats, essa coisa toda. Nós somos aí meio contemporâneos, sim, né? Sim. Acho que não há nada que você fale que eu não vá me lembrar, desde que, claro, seja algo que tenha sido público, notório, né? E é tão gostoso, né? Vez ou outra a gente recebe aqueles vídeos. Você que nasceu nos anos tal, não sei o quê, você recebe aqueles vídeos assim, dá uma saudade de alguma coisa, não dá não? A gente vive de nostalgia, né? Chega num momento em que você atinge uma certa idade, o passado tem um valor muito grande, porque é o que a memória alimenta o seu caminho, né? A sua vida, ilumina os seus passos, né? Verdade. Você é meio chorãozinho também, não? Sou, bastante. Por quê? É coisa da idade também? Não. Acho que é uma coisa um pouco de geração, né? A nossa geração, ela foi mais assim, alma, né? Mais espírito, união, companheirismo. A gente tinha mais um caráter humanístico presente ali, né? Hoje em dia é um pouco tênue essa relação entre as pessoas, né? Muita coisa. É mais mercantil, é mais frio, né? Muita coisa ficou banalizada, né? Sim. A gente vê, por exemplo, que lá quando a gente era muito mais jovem, o que nós ficávamos impressionados com determinados crimes bárbaros era uma coisa assim incrível. Hoje analisou, passou, né? Triste demais isso, né, Saviani? Muito. Meus amigos, deixa eu falar um pouquinho aqui do Luiz Roberto Saviani Rey, que nasceu em Campinas, formado em jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com especialização em teorias de comunicação e mestrado em comunicação pela Casper Libero de São Paulo. Como jornalista, atuou nos jornais Diário do Povo, Correio Popular de Campinas e Folha de São Paulo. Professor há mais de 30 anos na Faculdade de Jornalismo da PUC, ministrando as disciplinas de introdução ao jornalismo impresso, radiojornalismo e jornalismo aplicado em impresso. Muito bem. O que mais te atrai nesse momento? Porque eu falei, você é professor, você é jornalista, você é escritor. O que é que te atrai mais? Qual segmento te causa assim, um pouco mais de satisfação em fazer? Nesse momento, eu acho que a história e a história particular de Campinas é o que mais me atrai e faz com que eu ainda me concentre em algum trabalho. Inclusive alguns romances que falam de momentos históricos da cidade. E estou escrevendo agora uma coisa que não é um perfil nem biografia, mas é um romance histórico sobre a figura do Campos Salles. Ah, tá. Que foi o segundo presidente civil, né, da República, e que é uma figura importantíssima na história brasileira e mundial, né, porque ele teve uma relação com os bancos credores na Inglaterra e conseguiu perdão da dívida, conseguiu adiar a dívida e conseguiu finanças para poder movimentar o seu governo. Ele aparece nos livros dos grandes escritores, historiadores, hein, como um simples verbete, Alberto. É uma coisa impressionante, né? É uma figura que foi apagada da história praticamente. E você está resgatando isso há quanto tempo? Eu estou trabalhando nesse livro há um ano e meio. Era para lançar agora nesse final de ano, mas as complicações de fim de semestre, trabalho, me impediram. Talvez para março do ano que vem. Então está praticamente pronto. Não, ele está pronto. Está pronto. Sim, falta apenas alguns retoques, né? Qual que é o título? Campos Salles. Campos Salles.
Pensei em algumas linhas finas, o Campos Salles com o espelho Campos Selos, que foi o apelido que ele recebeu no final do governo. Ele foi obrigado a aumentar impostos e tudo mais, ele saiu com esse apelido, né? Bom, nós falamos aqui com a produção, falei, gente, o Saviani não precisa nem se preocupar muito, porque o Saviani ele fala de tudo, ele tem um conhecimento vasto sobre todo segmento. E eu sou admirador de várias postagens, toda vez que você posta alguma coisa aí nos sites de relacionamento, você está vendo lá minhas curtidas e por vezes meus comentários, porque o seu brilhantismo realmente é muito grande. Então, eu queria falar com você aqui sobre 3 segmentos. Nós vamos falar do jornalismo, envolvendo, claro, os alunos, os detalhes todos que você tem lá de ser o professor. Vamos falar também desse lado docente e, claro, que a gente vai falar desse lado que, pelo que eu senti, que mais está te pegando nesse momento, te dando o maior prazer, que é o lado de você ser um autor, de escrever, estar escrevendo livros, já ter escrito, inclusive, alguns. Mas eu começo falando com você aqui sobre faculdade de jornalismo. Nós, Saviani, ainda temos uma certa dúvida. Afinal de contas, como é que ficou a regulamentação da profissão? Tem que se ter o diploma, não tem que se ter o diploma, como é que está? Olha, não há exigência mais do diploma. Isso foi abolido, né, por uma medida do Supremo. Mas existe um lado muito importante do ponto de vista da categoria profissional, é que a coisa é assim, se você não passa por um curso de jornalismo e não recebe lá uma formação humanística e preparo com relação às técnicas de trabalho, de apuração de notícias e tudo mais, você faz o jornalismo. Tá. Mas você acaba fazendo um jornalismo, às vezes, precário, volta e meia você esbarra num aspecto ético, né? Eu penso assim, as pessoas que têm formação em jornalismo são profissionais mais sólidos, mais responsáveis, né? Porque a faculdade pega muito nessas questões deontológicas, né? Faz com que haja uma preocupação com responsabilidade, com o respeito humano, né? Com a ética, enfim. E hoje, as emissoras de televisão, vamos pensar nas grandes emissoras de televisão do país, elas exigem o diploma do jornalista? Hoje acho que... Nem tanto? Não tanto, mas elas, não sei se as emissoras de televisão, os jornais impressos ainda primam um pouco quando se trata de contratar editores e repórteres, principalmente aquele pessoal que vai para a rua fazer o corpo a corpo, captar a informação. Tem havido, assim, uma preocupação com ter ou não diploma. Então, por exemplo... Eu digo isso porque eu acompanho os nossos egressos na Faculdade de Jornalismo da PUC. Não estou aqui para fazer propaganda, mas a PUC de Campinas tem, se não um dos melhores cursos de jornalismo do país. Sim. Isso é reconhecido pelo MEC. Né? E eu acompanho os nossos egressos e vejo que boa parte do pessoal que tem saído da PUC de 20 anos para cá, eles estão alocados em algum lugar, né, das mídias. Eu, por exemplo, eu deixei a faculdade de jornalismo, eu não completei a faculdade de jornalismo quando eu fazia em São Paulo. Era uma situação muito difícil da minha vida, o trabalho, pagar a faculdade, aquela coisa toda, né? E posteriormente tenho o meu registro no Ministério do Trabalho de radialista, e posteriormente eu consegui junto ao sindicato, junto ao Ministério também, o meu DRT. Com isso, eu posso assinar, ou eu e quem estiver na minha condição, nós todos podemos assinar uma matéria jornalística, ou mesmo ser um diretor de jornalismo de qualquer órgão. Mas eu acho que você, Alberto, como outros profissionais, Roberto Godoy, por exemplo, é um jornalista de peso, Zaiman de Brito Franco, o Romeu Santini, que foi diretor de jornal. Vocês vêm de uma outra época, de uma época de não exigência do diploma. Numa época em que existia um jornalismo, que era o jornalismo puro, né? Então, o que você faz é uma coisa, assim, muito responsável, bem pensada, bem criada, né? No momento que nós estamos vivendo uma sociedade que não tem nenhuma referência histórica, em que a molecada não sabe para onde ir, você precisa colocar alguns parâmetros para essa gente. Sem dúvida, sem entendeu? dúvida. Então, são dois momentos, são duas, digamos assim, são dois perfis profissionais bem distantes, né? Muito bem. Luiz Roberto Saviani Rey, meu entrevistado de hoje no nosso Visão Geral
jornalista, escritor, professor, e a gente vai falar desses 3 segmentos aqui com ele. O Saviani, como que é absorvido no mercado? Porque anualmente as faculdades despejam aí alunos, né, numa quantidade grande no mercado. E nós não temos visto o crescimento dos meios de comunicação? Como é que isso é absorvido? Bom, as crises econômicas, elas atingem em cheio, em primeiro lugar, tudo que é supérfluo para as famílias, né? TV a cabo, essa coisa toda, jornal, assinatura de jornal, revista e tudo mais. É um fenômeno, que não é um fenômeno assim do hoje, né? Quando eu comecei a minha caminhada no jornalismo, no antigo Diário do Povo, era difícil, foi difícil, né? Era uma fase de saída ali do regime militar, havia, digamos assim, poucas oportunidades, né? E hoje a gente está revivendo isso. Mas, em compensação, na atualidade, existem ferramentas e áreas de trabalho que nós não dispunhamos naquela época, que é, por exemplo, assessoria de imprensa. Cresceu muito. Cresceu muito. Muito. Né? As empresas que lidam com a comunicação empresarial, que não é a assessoria de imprensa em si, mas é aquela empresa que trabalha em vários projetos, né? Atende o setor público, o segmento público. Então, essa expansão tem acomodado muito bem vários profissionais. É claro que nem todos vão para o mercado, em qualquer área, você sabe muito bem disso, né? Sim. As pessoas, às vezes, descobrem ao final do curso que não são vocacionadas, né? E aí elas partem para outras atividades e tudo mais. Mas eu percebo assim, aqueles que realmente têm um interesse, eu percebo de uma forma ou de outra, eles se acomodam aqui e ali, né? Agora, a gente percebe, você, sobretudo, que está no segmento, você percebe uma satisfação desses jornalistas que seguem para um outro caminho, que não rádio, que não televisão, não jornalismo? Não. Há muita frustração, sim. Há uma certa frustração. Porque a pessoa faz jornalismo pensando em trabalhar numa emissora de televisão, num grande jornal. Agora, de repente, tudo bem, é louvável, eu acho que é admirável, toda profissão é digna, né? Mas talvez o assessor de imprensa, ele está ali por não ter espaço em outros segmentos, né? Exato, imagino que seja. Exatamente. Muito bem, começando aqui com o Luiz Roberto Saviani Rey, no nosso Visão Geral de hoje. Uma entrevista extremamente importante, porque estou entrevistando uma pessoa muito inteligente, de muita capacidade. Vou pedir uma licencinha aqui pro Saviani, para que a gente possa agora chamar o Eli. Você fez esporte também um bom tempo, né? Cobri esporte durante 6 anos, numa fase em que a Folha de São Paulo entendia que todo mundo deveria cobrir tudo, né? Não apenas a sua área de especialização. Então você foi lá. Eu me lembro de tê-lo visto algumas vezes aí nos estádios, sobretudo no Brinco de Ouro, né? Era o estádio que mais você gostava de ir, né, Saviani? Não é. Acho que era porque o Guarani disputava o campeonato nacional, Série A, teve alguns momentos importantes, como o jogo da seleção brasileira contra a Bulgária naquele momento e tal. Sim. Isso que ano foi em seleção brasileira? Foi... Deixa pra lá, vai. 82. Alguma coisa assim. Esse jogo foi realizado aqui no Brinco. 92, acho. 92. Brinco de Ouro. E olha, o maior público do Brinco. Público. E eu deveria saber, porque eu narrei esse jogo. Sim. Eu deveria saber a data, mas não é fácil também. Você já imaginou quantos jogos eu narrei na minha vida? Em 46 anos de narração esportiva é muita coisa. Qual que é o destino, o futuro da mídia impressa? Olha, é uma incógnita. Uma coisa é certa, continuar essa evolução fantástica das novas tecnologias, é provável que o jornal impresso ou desapareça completamente, ou ele se transforme num produto bastante restrito, né? Ele se transforme num, digamos assim, uma espécie de jornal de núcleos reduzidos, né? De interesse por leitura e tudo mais, né? E isso é ruim ou você vê apenas como uma evolução natural das coisas? Olha, eu sou uma pessoa que tem uma certa idade, mas eu nunca resisti a nenhuma inovação. Acho que cada tempo tem o seu tempo. E o tempo é o da tecnologia, né? Não adianta a gente ficar lamentando o passado, como era belo o jornal impresso que eu fazia, né? Ele não existe mais, então eu acho assim, as pessoas tendem a se adaptar, né,
a buscar novos caminhos, porque a tecnologia, ela veio, veja bem, há um conceito de que a tecnologia estragou tudo, ela mudou tudo. Não. Eu acho que ela vem para trazer o bem-estar à humanidade. Né? Nunca houve uma aproximação entre as pessoas como hoje, por conta das redes sociais, que é um outro conceito, mas enfim, é uma forma de comunicação. Né? Eu penso assim, com a tecnologia atual, com seus complementos, né? O mobile, essa coisa toda, finalmente se chegou à aldeia global de McLuhan. Né? Nós chegamos a uma aldeia em que as pessoas, não importa onde elas estejam geograficamente, elas estão juntas. Né? Isso eu me lembro de ter estudado nos fundamentos científicos da comunicação. Eu tinha um professor na faculdade de São Paulo, Joseph, e ele falava muito sobre isso. Você me fez agora voltar aí aos meus 18, 19 anos de idade, faz um tempo razoável. Agora, eu me lembro também, Saviano, eu ficava encantado quando eu ia ao jornal lá em Mogi Guaçu. Walter Abruçês, que é nosso amigo em comum, querido Walter, um beijo enorme para Walter Abruçês, grande jornalista, né? E Walter Abruçês me levou para fazer uma colunazinha no jornal e tal, mas eu gostava muito mais de ir lá para ver o pessoal digitar e linotipo, né? Aqui ia caindo as letrinhas, ia formando, eu achei uma coisa linda, né? Com o tempo passa, era uma máquina monstro, né? Hoje, haja vista que quando garoto íamos ao cinema, quantas e quantas vezes a gente saía do cinema nos filmes de 007, a gente fala assim, olha, o carro do cara tinha telefone, hoje até bicicleta tem telefone. Como tudo evolui. E onde nós vamos parar com essa evolução? Eu acho que não tem limite, né? Desde que você consiga trabalhar com cada vez mais a redução do espaço, do tamanho das coisas, né? A nanotecnologia, essa coisa toda, é um futuro de possibilidades ilimitadas. Né? Saviano, me perdoe a ignorância, é matéria curricular já, mídia eletrônica? Sim. Nas faculdades? A PUC de Campinas foi a primeira universidade do país a atualizar a sua grade curricular, incorporando, nós estamos desde janeiro do ano passado com uma grade nova, que já era, digamos assim, revolucionária, produzindo a integração de mídias, produzindo a convergência de mídias. Né? Os nossos alunos hoje, eles entram, antigamente você tinha as coisas bem estanques, né? Você trabalha o impresso, o rádio, a tele, e de maneira bastante compartimentalizada. Hoje não, né? Ao mesmo tempo que o aluno vai para a rua fazer uma reportagem, ele está no celular, ele está gravando, está transmitindo para o rádio, ele está escrevendo texto para o impresso, que também vai para o online, ele está aprendendo a lidar com as ferramentas de todas essas tecnologias. Isso é importante, né? E você é um cara extremamente antenado nessa tecnologia, mexe muito bem e tal? Eu me movimento bem, eu não diria que eu esteja totalmente, porque a velocidade é muito grande, né? Muito grande, né? Mas eu procuro ficar a par, porque eu trabalho lá um conteúdo de rádio para uma emissora da cidade, que pertence à Igreja Católica, que é a Rádio Brasil, né? Sim. E nós lá temos essa preocupação de fazer com que o aluno se integre em todas as tecnologias. Ele está fazendo um programa de rádio que também pode ser acessado na internet, né? Que vai ficar disponibilizado na nossa plataforma. Nós temos lá o Digitais, né? Que é a plataforma eletrônica, e as pessoas entram, acessam, ouvem o programa, leem as coisas que nós estamos produzindo. E o e-book, o livro eletrônico também? Daqui a pouco, tudo também pela internet? Sim, sem dúvida. Naturalmente. É uma substituição, assim como ocorreram outras substituições na vida humana, né? E não vai parar, a gente sabe disso, que você acabou de falar, isso aí é uma coisa que vai seguindo. E esse campo também, de repente, vem aqui para substituir alguns órgãos de comunicação que estão com as portas mais fechadas para o mercado de trabalho. Isso é uma abertura também. Sim, sim. Hoje você pode, inclusive, trabalhar particularmente. Você pode ser o editor de você mesmo, né? Você pode criar um programa. Eu vejo assim, você tem um projeto aí que é maravilhoso, tá? Que você pretende colocar em prática. Eu não dependo especificamente de trabalhar no Correio Popular, ou na Folha de São Paulo, ou em uma TV qualquer, né? Eu posso criar o meu espaço dentro da internet e ter um público considerável, né? Seguidores,
e com isso, inclusive, viabilizar o trabalho do ponto de vista econômico. Isso é maravilhoso, né? Bonita as capas dos seus livros, então vem aqui puxando. Os Eternos Domingos Sem Derby. Nós vamos falar dos seus livros já já. Aqui nós estamos ainda falando um pouquinho mais sobre o aspecto do jornalismo, né? Mas nós vamos falar já já dos seus livros. Você já me presenteou alguns, né? Acho que todos. Aliás, ler os seus livros é uma coisa muito gostosa. Primeiro porque não são livros enormes. Porque aqueles livros grossos não é muito fácil. Nós não temos nem tempo para ler hoje. Você falava do jornal, eu confesso a você que quando eu vou ler o jornal, praticamente eu já sei o que eu vou ler. Porque eu já vi nos sites, eu já vi nesses sites informativos, jornalísticos, na própria televisão, quando você vai acompanhar um jornal à noite, alguma coisa assim, eu me flagro por vezes, já explicando para a pessoa que está do meu lado exatamente a notícia, porque a gente já teve antes. E com isso, Saviani, acabou o furo jornalístico, não? Eu penso assim, o jornal impresso, ele deveria passar por uma reformulação. É uma postura e uma visão pessoal, né? O jornal sai assim, né? Queda de avião mata o elenco da Chapecoense. 48 horas quase depois, todo mundo já ficou sabendo. Então, qual é a tendência do jornal impresso? É ser mais interpretativo, né? Opinativo, tentar explicar as coisas de uma maneira mais avançada do que ficar reproduzindo manchetes que já foram acessadas por todo mundo. Você sabe que dentro desse caminho, nessa sua linha de raciocínio, você sabe que até bem pouco tempo eu dirigi uma emissora de esportes em Campinas e com o advento da internet, com o crescimento da internet, não o advento, o crescimento da internet, eu falava para todos os repórteres, para todas as pessoas que estavam lá, trabalhando comigo, não se preocupem em ser o primeiro a dar a notícia. Porque quem está ouvindo a nossa emissora, ouviu ali. Quem está ouvindo a outra, ouviu lá. E, na verdade, isso está rolando na internet há muito tempo. O mais importante é você interpretar tudo o que aconteceu. É o comentário, é a visão que você tem sobre a notícia. Porque a história do furo jornalístico, para mim, com a internet não tem mais. Até porque era um fenômeno mercadológico também, né? Os jornais se valiam desse furo para poder mostrar maior interesse, essa coisa. Hoje não existe mais isso, né? Hoje não há mais essa necessidade, não existe. Eu acho que você tem que primar por um bom conteúdo, um conteúdo que tenha qualidade e esteja dentro dos parâmetros de respeito, da ética e tudo mais, para você customizar o seu público. Sim, né? Também acho. É por aí que você trabalha. Saviani, como é que está a nossa política? Como é que você vê a nossa política? Como é que você pensa daqui para frente o Brasil? O Brasil está sendo passado a limpo mesmo? Não é verdade? Não é verdade? Eu vejo assim, o Brasil acabou nesse momento, né? De repente nós tomamos um susto, né? Porque a perspectiva que a gente tinha, independente de quem estivesse governando, é de que a gente estava caminhando para algum lugar. Havia uma perspectiva... Havia um norte. Um norte, né? Futuro. De repente descobriu-se um Brasil doente, né? Corrupto, com grandes quantidades, grandes somas de recursos públicos nas contas bancárias de cidadãos que se dizem nossos representantes. Nossos defensores, verdade. Então isso para mim ficou assim, virou um tormento, porque nós não temos mais parâmetros, né? Parece que o chão saiu debaixo do pé e você não tem por onde caminhar mais, né? Muito bem. Nós vamos voltar a falar um pouquinho mais de política aqui, porque eu gosto de ouvir as opiniões do Saviani. Eu volto já, vou para o intervalo, mas eu volto já aqui no nosso Visão Geral com Luiz Roberto Saviani Rey. Aguarde um instante só. De volta aqui com o Luiz Roberto Saviani Rey, dando entrevista pra gente no Visão Geral. Uma delícia conversar com o Saviani, porque é uma pessoa extremamente inteligente. O Saviani, eu estava falando um pouquinho de política aqui e tal, esse negócio todo, né? Do Brasil, desse negócio. Você acha que a nossa população, que tem ido às ruas, também, quando eu não sei porque se mensura a insatisfação do povo ou não, pelo número de quantidade de pessoas na rua, porque a gente não sai, tem muita gente que não sai. Então, eu acho isso muito relativo. Você acha que nós estamos
nos adaptando, infelizmente, a todo esse conjunto de safadeza, de corrupção? Você acha que nós estamos aceitando isso? Eu penso que não. Eu tenho visto nas redes sociais uma indignação muito grande, muito latente, né? A questão de ir à rua ou não, assim, é muito relativo, porque eu não tenho a predisposição de ir à rua. Também não. Né? Mas eu estou indignado. Sim, eu gostaria de estar nas ruas. Exatamente. Há um grande caudal de pessoas, um número muito considerável, que está aí apoiando esses movimentos e querendo realmente mudanças. Né? E você acredita que vamos ter essas mudanças? Eu acho que nós temos que ter. Porque quando você tem desculpe dizer, um presidente que não tem, digamos assim, a liberdade de comparecer a um evento porque teme ser vaiado, a quem ele representa, né? Não é? Verdade, verdade. É muito, muito interessante. Então nós precisamos, sobretudo o Brasil precisa resgatar a respeitabilidade da classe política, estabilizar politicamente para poder retomar a economia. Sem isso, eu acho que não vamos a lugar nenhum. Saviane Rey, fala para mim, dos livros que você escreveu, qual que você mais gostou? Olha, eu gostei de todos, mas eu tenho um carinho muito especial pelo Menino Herói da Guerra Paulista de 32, a Revolução de 32, né? Muito legal. Porque muito é uma história relevante para a cidade, a participação de Campinas na luta contra o governo provisório do Getúlio Vargas, que ninguém conhece, né? Sim. 2.000 soldados estiveram na frente de batalha em Eleutério, que foi talvez a luta mais encarniçada na Revolução de 32, e isso estava passando perdido, disfarçado em pequenos textos, né? Um menino de 9 anos, que é o escoteiro Aldo Chiorato, morre bombardeado na estação da FEPASA, um menino que servia militarmente como estafeta das tropas paulistas, né? E esse é um episódio relativamente importante que dá orgulho, né, para quem é campineiro. Com certeza. Quanto tempo você demorou para escrever esse livro? Eu levei uns 3 meses pesquisando, eu já tinha história de algumas crônicas que eu escrevi em jornal, mas eu escrevi o livro mesmo, acho que em 3 semanas. Muito bem. Fale um pouquinho sobre... Bom, esse aqui você já falou, eu até já li também, Os Eternos Domingos Sem Derbys. Agora serão muito... Está eterno mesmo, né? Agora eternizou, né? Esse é um livro que procura resgatar um pouco como a rivalidade sadia entre bugrinos e pontepretanos alavancou os dois times, os dois clubes na década de 60, né? A rivalidade histórica começa exatamente nos anos 60, de uma maneira não agressiva, não violenta, e ela levou aos grandes feitos da década de 70, né? Ponte Preta 4 vezes vice-campeã lá naquela altura, porque em 70 ela já foi vice-campeã com São Paulo, né? Sim. O Guarani campeão de 78, brasileiro. Se não houvessem os anos sem derby dos anos 60, que é um romance histórico, né? Eu acho que Guarani e Ponte Preta não teriam passado de meros clubes de interior sem nenhum feito, né? Muito bem. O Retiro Antes da Laguna. O Retiro Antes da Laguna é uma paródia do livro do Toné, do Visconde de Toné, que é A Retirada da Laguna, né? Ele conta a história da parada das tropas que foram lutar na Laguna, pelo norte do Paraguai, em 1865, aqui no Largo Santa Cruz, né? 1.700 soldados estacionaram aqui, eles ficaram um tempão na cidade, esqueceram da guerra, né? E foram namorar as filhas dos fazendeiros. Foi uma festa. Aqui tem uma... Pega aqui para mim, por favor, Serginho. Aqui tem o local exato, né? De onde estavam estacionados. Isso. Né? E aí foram namorar, né, Sergião? Os fazendeiros de café, quando eles viram que os soldados que estavam aqui eram filhos de famílias reais, amigos do rei, do Dom Pedro II, né? Eles, de certa forma, soltaram as suas filhas, né? Para tentar conseguir um casamento, uma coisa assim e tal. O gostoso dos livros aqui do Saviani é que você lê num dia, né? Seu livro a gente lê num dia. Eu me recordo que uma vez fui fazer uma viagem para narrar um futebol em Fortaleza,
e falei, pô, tanto tempo de avião e tal, vou pegar um livro e vou ler. Então, do aeroporto de São Paulo, que é para de São Paulo, até o aeroporto de Fortaleza, eu li o livro. Quer dizer, eu acho uma delícia. Aqueles livros enormes é muito mais complicado. Então, esse aqui, ó, A Crônica é Jornalística e Brasileira. Esse é um livro didático que procura mostrar para os alunos de jornalismo o que é fazer uma crônica, o que é crônica e o que não é, o que é conto, não é? Como se usa um elemento real da vida, né, dos acontecimentos, para construir um texto meio literário, meio jornalístico. O que é crônica e o que é conto? A crônica é um relato meio poetizado de um fato. Nem sempre você pode ou precisa escrever uma notícia. Às vezes você pode pegar uma notícia e transformá-la em crônica, né? Tá. Eu, por exemplo, eu falo assim, quando as pessoas me perguntam, você o que você faz? Eu falo, eu sou cronista esportivo. Eu sou um cronista. Bom, o cronista esportivo já tá ligado ao relato, né? Você relata. Não tem nada a ver com... O que é crônica para o jornalismo? Você vai fazer uma cobertura jornalística e tem um monte de político pesado, tudo gordo. E tem um palanque fininho, todo mundo sobe em cima, isso aconteceu aqui em Campinas, e de repente o palanque cai. Só que é uma cobertura séria, tem anúncio de liberação de verbas, denúncias, entrevista coletiva. Onde você coloca a queda do palanque? Na abertura ou no final da matéria? É um dilema. É melhor escrever uma crônica, a crônica dos pesos pesados. Tá? Eram todos gordos e pesados. O palanque parecia ser a casa dos 3 porquinhos. Né? Dava para ver aqui ao chão. Isso é uma crônica. É você historiar um fato curioso, paralelo, né? Nem sempre o fato principal, né? Mas aquilo que ocorre nos bastidores, num texto leve, agradável, interessante, né? Que fuja um pouco daquele padrão pesado da notícia. Né? Aliás, como que é visto? No rádio, eu aprendi muito com Walter Abruçês, que nós precisamos tomar muito cuidado com a ironia no rádio, sobretudo no rádio. Na televisão, por você ter a sua fisionomia, se eu disser aqui, você de repente fala algo que eu não acredito, e eu digo para você assim, tá bom, eu acredito, quer dizer, eu faço esse gesto, já deu para perceber que é uma ironia. Já no rádio, como eu não tenho, ninguém está me vendo, se eu disser, eu acredito, então isso aí pode passar. Como é que é no jornalismo, assim, jornalismo escrito, como é que vocês veem a ironia no jornalismo? Bom, a ironia no jornalismo, eu pego o Zé Simão, por exemplo. Zé Simão. Com uma exemplificação gritante, né? É o sujeito que consegue fazer uma crônica pós-moderna, retalhada, cheia de... não é um texto único, não é um fato em si, mas são vários fatos. Ali ele usa critérios de mordacidade, ironia, né? Escracho, né? Isso serve para tirar o leitor um pouquinho, dar um respiro para ele, porque as notícias são tão pesadas hoje em dia, né? São muitas mortes, muito roubo, muita bandalheira. Então o cara vai lá naquela coluna, naquele espaço de crônica e ele dá, digamos assim, uma respirada ali, né? O texto talvez facilite mais você expressar, colocar, a não ser que você seja comediante, aí então é outra história, né? Com certeza. Né? Ô Saviani, a base do jornalismo ainda é quando, como, onde e por quê? A estrutura da notícia ainda é. A pirâmide invertida ainda é. Né? Porque os leitores de jornal, os ouvintes de rádio principalmente, eles precisam saber o que está se passando de imediato, principalmente do rádio. Se você abrir a sua reportagem no rádio, o prefeito de Campinas anunciou ontem, em entrevista coletiva, as pessoas, elas pedem. Vai se perdendo. O rádio é para ser ouvido. Então você precisa dizer diretamente, fulano matou fulano. Tá. Né? Então, essa construção piramidal, essa inversão, colocar na abertura da matéria o fato em si, né, ainda é uma exigência. E quando por vezes eu ouço e fico indignado, talvez até pela própria banalização da coisa, mas eu ouço alguma coisa do tipo, há pouco aconteceu um acidente na rodovia tal, envolvendo um caminhão, um automóvel, o trânsito ficou completamente complicado no sentido tal, a pista contrária, porque todos param para ver o que aconteceu, também está congestionada, tal, não sei o quê. Agora, se teve vítima ou não teve vítima, o trânsito estar congestionado é mais importante, vítima ou não.
A vítima é fundamental, né? É Quantas claro, pessoas morreram, quantas ficaram feridas? Eu até brinco, Saviano, eu até brinco quando eu falo com alguns jornalistas que às vezes só faltava as pessoas completarem a notícia assim. Bom, depois de tudo isso, vale informar que 3 pessoas morreram. Quer dizer, então como nós estamos, eu acho que na contramão exatamente do que deveria ser a notícia efetiva. E tem também um outro detalhe. Você, na experiência que você tem, você acha que uma cidade como Campinas, que tem 1.200.000 habitantes, né? Também já foi um zilhão de tempo que se fala isso, mas enfim, já comporta que as nossas emissoras de rádio façam o serviço de informação do trânsito? Você acha importante isso? Eu acho, porque a cidade já se transformou. Ela tem muito mais do que isso. Eu acho que Campinas tem muito mais do que 1.200.000 habitantes, porque ela tem 1.200.000 automóveis. Isso é um registro, não é apenas uma falácia. Com esse volume de automóveis, a cidade tem se transformado em um imenso congestionamento. É necessário, então, sim, é necessário. Bastante... Muito bem. Vamos fazer o seguinte, eu vou convidar o Saviano aqui para tomar um café canecão. Nunca foi. Aliás, muito pelo contrário. Você, ao longo dessa tua trajetória aí, você também deve ter colecionado algumas pessoas, alguns inimigos, assim, porque amigos eu sei que você tem muitos, né? Muitos. Mas pela sua linha jornalística, porque como eu disse há pouco, você nunca foi café com leite, deve ter algumas pessoas que torcem o nariz quando falam de você, não? Tem bastante pessoas, né? Eu fui colunista político durante 21 anos. Eu criei uma coluna política em Campinas, que está aí até hoje em um jornal, e eu a escrevi com um certo senso Você crítico. não quer falar? Pode falar se quiser. É, a coluna Checkmate, não é? Checkmate. E, aliás, é muito lida a coluna Checkmate. Já era desde a sua época. Eu criei essa coluna, escrevi ela ao longo de vários anos. E nessa trajetória, por sempre ter sido um jornalista crítico, eu sofri algumas injunções aí, né, do meio político. Sei lá. Houve sim algumas inimizades. Claro. Lógico, claro. Até no esporte você era contundente, sempre foi contundente. Sim. E você também fez aí algumas rusgas, né, no segmento esportivo, né? Sim. Mas é aquela história, né? Quem te conhece e quem sabe da sua linha, quem sabe da sua idoneidade, e quem sabe que nada que você tenha escrito, nada que você tenha falado, que você trabalhou em rádio também, foi motivado por qualquer outro interesse que não aquele de atender exatamente aos anseios da sua consciência. Eu acho que como jornalista eu sempre construí o meu conteúdo com honestidade, né? Sobre fatos, né? E sem a perseguição, sem busca, digamos assim, de vingança, disso, daquilo. Eu sempre lidei com os fatos, com as evidências, né, com coisas comprovadas que nem sempre agradam a todos, né? Então acho que esse eu acho também, Saviano, eu também convivi um pouco com você, a gente se viu por aí várias vezes, né? Hora trabalhando, por vezes também já trouxe você aqui no meu programa de esportes. Você é um cara muito sério, né? Assim, você não... eu não consigo vê-lo. Acho que eu nunca vi você sorrindo. Acho que a única vez que eu vi você sorrir foi aqui nesse programa há pouco, aqui quando você... Mas você é um cara meio sério, assim, né? Não sou não. Não é? Não, eu Brincalhão também? Eu sou um pouco fechado, um pouco circunspecto, por conta de realidades de vida, de dificuldades, de perdas familiares e tudo mais. Mas eu sou muito musical, eu gosto muito de música, eu gosto muito de rock and roll. Sou baterista, né? Eu toco instrumento. Que legal. Sei, acho assim. Você toca bateria? Acho que a minha fachada é que deixa um pouco essa impressão de mas agora você de já gravidade. Tá mais contraída, assim, um pouco mais solto, né? Mas interessante, você sabe que eu também gosto muito de música, só que não sou muito de rock and roll, não, sou mais de bossa nova. Não, eu também gosto da música popular brasileira, eu amo. E nós acompanhamos e nós tivemos muitos ídolos, né? E nós vimos muitos maravilhosos cantores. Hoje parece que ficou tudo igual, né? Outro dia numa entrevista o Martim da Vila, que por sinal tem o maior carinho por ele também, já esteve comigo aqui nesse estúdio quando ele fazia um outro programa numa outra televisão.
e perguntaram para ele o que ele tem achado das músicas atuais. Ele disse o seguinte: essas músicas, para fazer essas músicas aí, se quiser, eu faço 10 por dia. Porque era uma outra profundidade. Eu vi um programa de televisão com grupos sertanejos assim consagrados, inclusive Chitãozinho, Chororó e outros, tecendo críticas brutais a esse fenômeno musical que está aí. Então você percebe que realmente houve um descenso, né? Uma quebra de qualidade. Sem dúvida. Nós falamos há pouco num dos blocos aqui sobre o aspecto político, né, do atual momento do Brasil, e nós vamos ter eleições próximas aí. Campinas teve uma renovação de cerca de 30%, mais ou menos, dos vereadores. Como é que você vê? Porque hoje o cenário nacional é que está em evidência a todo momento. Nem deputado estadual hoje a gente fica sabendo do que está acontecendo, mas deputado federal, senador, é uma coisa muito grande. Você acha que vamos ter uma grande renovação por conta dessa insatisfação hoje popular? Eu espero que isso ocorra, né? Nós precisamos começar, nós estamos começando do princípio. Quer dizer, você tem que considerar que todos esses episódios que envolveram aí corrupção, perda de arrecadação, essa coisa toda, deve ser tratado de uma maneira diferenciada a partir de agora, com pessoas que tenham maior responsabilidade, né? E que possam adotar planos e programas que construam um Brasil novo, né? Então, acho que deve haver uma renovação. Lava Jato, nós não poderíamos criar aqui um ministério da Lava Jato? Não, toda vez que, de repente, a gente vir que a política está complicada, aciona o Ministério da Lava Jato. Não seria uma coisa interessante? Olha, eu tenho uma visão um pouco diferenciada em relação a isso aí. Tudo bem, a Lava Jato é uma instituição, digamos assim, que está atuante e tudo mais. Mas eu penso que a justiça, num caráter geral, ela deveria, de muito tempo atrás para cá, ter atuado com esse escopo, com esse sentido de depuração. Porque o grosso da ladruagem está lá atrás. Você sabe muito bem que há figuras políticas que passaram por essa cidade, pelo Estado e pelo Brasil, que vinham dilapidando o patrimônio público desde a década de 70, desde os anos 80, né? Desde o final do regime militar. Exatamente. Quer dizer, eu acho que não é a Lava Jato é um sinônimo, é alguma coisa assim de pureza, de busca, digamos assim, de punição, mas eu acho assim, a justiça de um caráter geral, nacional e local, ela deveria estar mobilizada exatamente para atuar nesses momentos, não apenas num momento histórico, mas em todos os momentos. Deveria ser uma atenção em caráter geral e permanente. Você acha então que muita gente está pagando hoje também, porque fez também, mas talvez a conta seja muito maior, porque lá atrás deixaram também muita coisa? Sem dúvida. Entendi. Eu também concordo com você. A grande verdade é que não tem nenhum santo nessa história aí, né? Um caos total. E futuro, Saviani? O que Saviani pensa para o futuro? Vai continuar fazendo seus livros? A minha tendência é construir mais um livro histórico. Eu estou trabalhando uma coisa que não é perfil nem é um romance histórico sobre a figura do Campos Sales. Sim. Né? Nós falamos aqui, né? Só para finalizar, o que você pensa da autobiografia? Acho que é um caminho literário interessante, né? Eu certa feita, pensei em escrever a minha história. Aliás, eu comecei a escrever, porque são 46 anos de profissão e deve ser mais, né? Imagino que ainda vou ter mais um pouco de profissão. Mas a autobiografia é plenamente aceitável. Sim. Em especial para pessoas como você, que tem um histórico a ser colocado, né? Assim, fazer uma autobiografia pelo sentido de vida de uma pessoa que não tenha algo a contar. Quer dizer, você tem uma experiência riquíssima, né? Tanto pessoal, humana, quanto profissional, né? Eu imagino quantas situações você encarou no seu dia a dia, né? Imagino. Quantas histórias magníficas você tem para contar. Isso torna algo muito atrativo para o mercado, né? Muitas pessoas vão querer conhecer. Saviani, adorei. Tá vendo como seria show? Obrigado demais pela tua vinda aqui, viu? Eu é que agradeço. Luiz Roberto Saviani Rey, jornalista fantástico, escritor, professor.
Aluno adora o Saviani, como nós também aqui adoramos, tá bom, gente? Muito obrigado pelo carinho da audiência, saúde, paz, alegria e muita sorte. Vambora, professor? Muito obrigado, foi ótimo.